João Batista declarou para os seus discípulos esse versículo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era muito diferente dos demais profetas. Primeiro, ele tinha uma vida, um estilo de vida muito exótico, porque a alimentação dele era uma dieta básica de gafanhoto e mel. E eu acho que é uma boa dieta para você emagrecer. E João Batista, ele também tinha uma roupa diferente, um figurino bem exótico também. Era peles de camelo. E ele vivia no deserto. Alguns estudiosos dizem que ele foi, inclusive, um essênio. Aqueles grupos, ou um grupo separatista em Israel, que viveu nas cavernas de Qumran. E até hoje, se você quiser conhecer, tem vestígios desse grupo. Então, possivelmente, João Batista tenha sido. E ele foi muito contundente na sua forma de proclamar. E ele confrontou inclusive Herodes. E por conta disso, ele perdeu a sua própria vida. Então, de repente, aparece seu primo. E ele aponta para os seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, o tema é esse aí, o Cordeiro de Deus. E eu queria pensar em 3 fases do Cordeiro. Na verdade, poderíamos ter na Bíblia 4 fases. A primeira fase seria o Cordeiro pré-ordenado, porque a Bíblia diz que esse Cordeiro foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, pré-ordenado. Mas no Velho Testamento, se você pegar de Gênesis até Malaquias, você vai encontrar o Cordeiro prometido. Depois Jesus encarna, e está lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos aqui o ministério de Jesus, e nos últimos dias nós vamos acompanhar esse enredo, e Jesus vai ser sacrificado. Então aqui é o Cordeiro, a segunda fase, ou terceira, se você considerar o pré-ordenado, o Cordeiro sacrificado. Aí o Senhor Jesus ressuscita, e entramos numa 4ª fase, o Cordeiro exaltado. Repita comigo: pré-ordenado, prometido, sacrificado e exaltado. Já ouvimos aqui dentro dessa história que esse Cordeiro prometido, ele começa em Gênesis, porque quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, e o Senhor proveu a eles uma roupa de animais, de pele de animais. A Bíblia não explicita se fora de fato um cordeiro, mas possivelmente é o que alguns pensam quando estudam esse texto. Logo em seguida, nós vamos encontrar, como foi dramatizado aqui, Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, foi um cordeiro. Depois vocês também viram na dramatização em Gênesis 12, quando Abraão ia sacrificar Isaque. E aí, quando ele ia fazer isso, o Senhor trouxe um cordeiro substitutivo. E você continua nas Escrituras Sagradas, você vai passar para o livro de Êxodo, que foi prefigurado aquela Páscoa, onde o cordeiro foi sacrificado e os umbrais pintados. Dali você entra no livro de Levítico, e nos primeiros 5 capítulos você vai perceber o sistema de sacrifício do cordeiro pela culpa. E você então viaja, como foi dito aqui também, para Isaías 53, quando fala do servo sofredor, e o cordeiro foi como que levado para o matadouro sem abrir a sua boca. Então esse é o drama do Cordeiro prometido do Velho Testamento, e nós encontramos em todas essas passagens. Agora, uma coisa que é importante você lembrar, que o pecador chegava com o cordeiro perto do sacerdote, ele deveria impor as mãos sobre o cordeiro, porque era uma forma simbólica de dizer: eu estou transferindo o meu pecado. E é interessante que é isso que acontecia. Ele escolhia um cordeiro sem defeito, levava pessoalmente o animal ao altar, impunha as mãos sobre ele e ajudava a degolar. Você imagina você degolando e matando um cordeiro? Era para demonstrar que esse cordeiro era um tipo do verdadeiro cordeiro, que era Jesus, e você estava ali mostrando o peso do pecado sobre a sua vida, e que alguém teria que carregar, que foi o cordeiro. E o cordeiro, como tipo de Cristo, ele comunica que ele é inocente, que ele é manso, que ele é substituto, que ele é sacrifício, que ele é redenção pelo sangue. Então a mensagem do cordeiro prometido é em Gênesis, que Deus proverá o cordeiro. Em Êxodo, que Deus traz libertação do juízo. Em Levítico, você vai perceber que esse cordeiro substitui você e faz expiação do seu pecado e da sua culpa. E em Isaías, que o cordeiro sofre em silêncio. Agora,
Na segunda fase, nós temos o cordeiro sacrificado. E aqui eu quero recordar dos últimos dias de Jesus. Celebra-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entra em jumentinho, ok? Lembram disso? Ok. Naquela semana, os estudiosos dizem que durante o dia, o Senhor Jesus ficava em Jerusalém e à noite, possivelmente, ele ia repousar numa aldeia distante dali, numa casa de um pessoal muito querido dele. Quem era? A família de Marta, Maria e Lázaro. E é interessante ter sempre um lugar assim, num tempo de conflito, num tempo de muita angústia de Jesus, e ele já sabendo que ele ia passar, ter um lugar para fazer isso, para descansar. Então nós encontramos no domingo essa entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, antes do seu sacrifício, nós temos a purificação do templo, quando ele diz: por que vocês fazem da minha casa um lugar de mercado? Tinha cambistas e vendedores, e por causa do sacrifício, eles queriam vender para facilitar o seu trabalho. E o Senhor Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm feito aqui um lugar de salteadores. Isso aconteceu na segunda-feira, e ele confronta então uma religiosidade vazia e corrupta. Na terça-feira, há um ensino público de Jesus através de palavras e parábolas, um confronto aos fariseus, e ele faz o sermão profético de Mateus 24 e 25, falando do fim dos tempos, e ele diz o mandamento do amor, e ele denuncia nesse dia, na terça-feira, a hipocrisia religiosa. E a gente vai para a quarta-feira, já está perto do sacrifício de Jesus. Na quarta-feira não tem muitas informações sobre isso, mas possivelmente foi o dia em que Judas combinou a traição. Aí entra a fatídica quinta-feira. Eles estavam celebrando a Páscoa, como vocês viram pré-figurado aqui nesta dramatização, lá no cenáculo. É no cenáculo que acontece o lava-pés, o anúncio do traidor, o novo mandamento, o anúncio da negação de Pedro, a promessa do Espírito Santo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Todo aquele texto de João 14, e a oração sacerdotal de Jesus: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Isso tudo aconteceu na sexta-feira. Fecham esse momento do cenáculo, cantam um hino e vão para o Getsemane, que é o Monte das Oliveiras. E Jesus ora intensamente naquele lugar. Era um lugar comum, habitual de Jesus orar com seus discípulos. E Jesus está ali quando então aparece Pedro e o entrega com um beijo. Ele é levado então para a casa de Anás e para a casa de Caifás, e ali já zombam, debocham do Senhor Jesus, e tem um julgamento religioso. Isso vai até tarde da noite. Mas na sexta-feira então Jesus é levado para Herodes, querendo tirar um pouco aquele peso sobre as costas dele, sobre os seus ombros, ele envia para Pilatos. Pilatos, querendo tirar aquele peso dele, manda para Herodes. Herodes devolve para Pilatos, e Pilatos então lava as mãos e diz: olha, vocês estão condenando, e eles preferiram soltar Barrabás e sacrificar Jesus. É isso que aconteceu nessa sexta-feira. Então ele é levado para um lugar chamado Gólgota, suas mãos, seus pés são presos à cruz, e a cruz é levantada. Às 9 horas aproximadamente, Jesus é crucificado no Gólgota e coloca uma placa: esse é o rei dos judeus. E as pessoas passavam debaixo da cruz. Eu acho muito interessante que o evangelista faz questão de dizer: as pessoas meneavam a cabeça. Está vendo? E era assim o que Jesus viveu nesses últimos momentos, cercado de 2 malfeitores, e um se arrepende, e ali Jesus entrega Maria, sua mãe, para o apóstolo João. E ao meio-dia, as trevas invadem a terra, e Jesus declara tetelestai, que significa está consumado. Às 15 horas, Jesus entrega o seu espírito e morre. O véu do templo é rasgado, lá dentro do templo de Jerusalém. Os soldados confirmam a morte dele, perfurando um dos lados de Jesus, e ao entardecer, Jesus foi tirado, e Nicodemos e José de Arimateia oferecem um lugar. O túmulo era de José de Arimateia, e levou Jesus para ser sepultado nesse lugar, um sepulcro, e colocaram uma pedra, e guardas romanos são destacados para vigiar esse sepulcro. É sexta-feira, mas domingo vai chegar. O sábado nós temos um silêncio do sepulcro, parece que a sexta-feira havia vencido, e os discípulos estão confusos, estão com medo, sem entender o que aconteceu. Mas domingo chegou. E aí a gente tem a ressurreição, terremoto, quando o anjo desce do céu. As mulheres Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, vão bem cedinho ao sepulcro e o encontram vazio.
E os anjos anunciam: o que vocês estão procurando dentre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, ressuscitou. Maria Madalena sai correndo e vai avisar os discípulos. Pedro e João vão ao sepulcro, encontram também ele vazio e só com os lençóis. Os guardas relatam aos líderes religiosos e eles criam uma versão falsa, um fake news, que isso é antigo, e as falsas narrativas também antigas, eles fizeram isso. E Jesus nesse dia, ele aparece a Maria Madalena, aparece a outras mulheres, aos discípulos de Emaús, ele aparece aos discípulos no cenáculo. Que semana intensa, que momentos dramáticos, que horas decisivas. O sacrifício do Cordeiro. Esse Cordeiro sacrificado, nós temos o pré-ordenado, nós temos o prometido no Velho Testamento, e agora o Cordeiro ao vivo e a cores sendo sacrificado, que é o próprio Senhor Jesus. Representa que Jesus substituiu você, que Jesus quitou a sua dívida, que o Cordeiro que foi morto na cruz, que é Jesus, removeu o seu pecado e restaurou o seu relacionamento com Deus, e que esse Cordeiro morto trouxe salvação e produziu efeitos na terra e no céu. A Bíblia diz que quando Jesus estava nesse processo de sexta até domingo, diz o texto bíblico que ele foi e desceu ao espírito que estavam em prisão, no Hades, e ele declarou a morte da morte nesse dia, tão prometido, sacrificado. E por fim a gente chega no Cordeiro exaltado. Quando falamos no Cordeiro exaltado, nós estamos falando do Cordeiro que depois de ressuscitado, ele passa por algumas fases, alguns tempos cronológicos. Primeiro, as aparições. Ele aparece, inclusive a Bíblia registra que ele apareceu a 500 irmãos antes de ser assunto aos céus. Segundo, é nesse período de exaltação que Jesus traz os seus discípulos e diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas coisas que vos ordeno deverão estar no teu coração. E eis que estou convosco todos os dias. Aparição, comissionamento. Terceira coisa, a assunção de Jesus, ou a sua ascensão. Ele é levado aos céus, ele está no monte, e os discípulos estão ali olhando, e de repente aparecem dois anjos, e eles dizem: por que vocês estão olhando? Da mesma forma como viste subir, ele haverá de descer. E Jesus é levado. E aí o texto de Filipenses diz que o Senhor não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e foi até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e o colocou acima de todo nome, para que sobre o seu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Nós temos então o Cordeiro pré-ordenado, o Cordeiro que foi prometido, o Cordeiro sacrificado, e nós fechamos com o Cordeiro exaltado, que está nos céus, e a Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai. O que a gente aprende de tudo isso para a gente fechar esta celebração? Em 2004 foi lançado o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e eu assisti esse final de semana de novo. Naquela época eu estava em Curitiba e eu fui muito impactado com aquela produção do Mel Gibson, e alguns relatos dos bastidores do filme, não sei se você sabe disso, produziu todo o contato com aquela narrativa, produziu forte impacto em vários membros do elenco. Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus, ele testemunha que o papel transformou a sua caminhada de fé e que a experiência o levou a compreender de uma forma muito mais profunda o significado do sacrifício de Cristo e fortaleceu a sua fé. Luca Lionello, que foi aquele que fez o papel de Judas, ele declarou que antes do filme era ateu, mas durante o processo passou por uma mudança espiritual e se aproximou da fé cristã. Maya Morgenstern, ela é a atriz judia que interpretou Maria, afirmou que o papel foi um dos mais profundos da sua carreira, destacando a intensidade emocional do projeto e o respeito com que o tema foi tratado. E Mel Gibson, o produtor, o próprio diretor, descreveu o filme como um projeto pessoal de fé, afirmando que desejava retratar o sofrimento de Jesus com realismo, para levar as pessoas, você e eu, a refletirem sobre o significado da cruz. Pois bem, com o Cordeiro prometido, eu aprendo a confiar nas promessas de Deus. Mesmo o Deus que prometeu, é o Deus que tem promessas para a sua vida hoje. Então, Deus tem um plano. Mesmo quando você não vê, espere, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Com o Cordeiro sacrificado, Jesus encarnado, você aprende que o pecado é grave. Eu queria que você degolasse um carneiro um dia. Eu já tive essa experiência. Um dia nós fizemos um acampamento na Semana Santa, numa fazenda.
e com todos aqueles que estavam lá, nós fizemos um momento de sacrifício. Tem gente que tem pavor até hoje de lembrar daquela cena. Mas é para mostrar para você que o cordeiro sacrificado custou um preço alto. O sangue precioso do Senhor Jesus. Eu aprendo assim. E você, com o cordeiro exaltado, você aprende que Jesus é rei, Ele é coroado, Ele está no trono. E que o mal não tem a palavra final. E você deve viver com esperança nesse mundo, diante das crises. Portanto, creia no cordeiro prometido, não viva ansioso e inquieto. Segundo, creia no cordeiro sacrificado. Viva com gratidão, com santidade, por causa do cordeiro que pagou um alto preço por você. Tenha uma vida consagrada. E terceiro, creia no cordeiro exaltado. Não viva sem esperança. Ele é rei. Foi uma sexta-feira tenebrosa, mas o domingo chegou, um dia glorioso. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa.